Voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe o filósofo Luiz Felipe Pondé. Pondé, eu queria te fazer uma pergunta. O fenômeno do politicamente correto, impondo-se como uma forma de castração, censura, o que seja, ele é global. Se não global, ele está em mais de um país, em vários países. Como é que o Brasil está nesse ranking do patrulhamento pelo politicamente correto? Então, é isso que eu falava um pouco antes. Acho que no Brasil a gente ainda consegue, tem esferas diferentes. Vou começar então de outra forma. Acho que uma esfera em que o Brasil tem uma contaminação do politicamente correto que pode vir a ser problema é na esfera jurídica, né? Nesse mundo do novo Código Penal e coisas assim. Agora, na outra esfera de mídia e educação, a gente tem conseguido, de alguma forma, barrar esse domínio que em outros países é muito maior que aqui. Bom, os humoristas se consideram e, de fato, são vítimas preferenciais, né, Mito, do politicamente correto. Aqui na Band mesmo tivemos e temos problemas frequentes na justiça em função da atuação dos nossos companheiros que atuam em jornalismo, em humor, ou nas duas áreas simultaneamente. O humorista e apresentador Danilo Gentili, do programa Agora é Tarde, também deixa aí uma pergunta, vamos ouvir. Tudo bem, Pondé. Eu percebo que isso é uma tendência mundial, né? Mas na América Latina, principalmente, é mais forte ainda essa tendência ao politicamente correto, a esse discurso do coitadismo, aos líderes sindicais da minoria querendo achar o vilão da semana para poder barganhar ali o seu poderzinho e tal. Eu como comediante, fui rastreada onde vem isso, porque sempre tomo paulada do mesmo tipo de pessoa. E eu fui rastreada onde vem isso. Eu cheguei a uma conclusão, mas eu gostaria que você me dissesse, você tem até mais conhecimento que eu, da onde vem esse pensamento? O politicamente correto, da onde vem? Assim, vem de um parentesco distante da tradição russoniana, que divide a sociedade, porque o pensamento do Rousseau, e aí eu chego na coisa mais cotidiana, o pensamento do Rousseau, ele entende que existiu um dia em que, ele chama estado de natureza, em que a humanidade vivia numa condição de identidade entre desejo e necessidade. Portanto, não havia esse descolamento entre desejo e necessidade. Na lógica dele, o mundo lá para ele estava corrompido, e se você conseguisse levar ao poder pessoas que fossem menos corrompidas, porque tiveram menos sucesso nessa corrupção da relação entre desejo e necessidade, você realizaria uma espécie de purificação da política. A política tomou o lugar da graça, como a gente fala em teologia. Quer dizer, antes do século XVIII, se imaginava que o mundo ia ser redimido por Deus, pela teologia, que não é meu caso. Eu acho que o mundo vai ser redimido por nada e não tem salvação. Não há redenção. Não há redenção. E o que abre uma outra chave. Mas a política acabou tomando lugar disso. Então, eu acho que essa questão ela acabou colocando óleo e ativando todo tipo de ressentimento que as pessoas têm. Então, se você olhar para a sua vida do ponto de vista do que você é infeliz, do que você é incapaz, do que você não consegue, chegar ao ressentimento é rapidinho. O sentimento de... A gente é ressentido porque o sol é indiferente a nós, porque sempre tem alguém mais bonita do que eu, alguém mais rico do que eu, alguém mais legal do que eu, tanto que não tem coisa que nos irrite mais do que encontrar alguém melhor do que eu, do que nós. Uma pessoa que é mais generosa, mais modesta, mais rica, mais inteligente, mais capaz. Então, eu acredito que a base desse coitadismo, a base desse culto da vítima, filosoficamente, nasce lá com Rousseau. Eu vejo que a diferença do Rousseau para o Marx é a seguinte: o bom selvagem do Rousseau está no começo e o do Marx está no final. Quer dizer, ele acredita que nós vamos chegar num estado onde, é claro que eu não estou falando que ele fala de bom selvagem, mas esse estado utópico do homem transformado está lá no final. Na prática, me parece que isso criou uma espécie de capital político e moral, onde as pessoas penduram nisso todo tipo de ressentimento. Então, cada vez que você ofende, você briga. A vontade geral... Porque há um interesse assim, muito próprio dos nossos espectadores sobre a questão do humor. Sim. Você acha que o humor está sendo, de alguma maneira, cerceado, massacrado pelo foco no politicamente correto, a questão do humor especificamente, nesse quadro geral? Acho que sim, porque o humor é uma das coisas mais perigosas que existe.
né? E a fronteira entre você carregar o tom nas chamadas piadas de mau gosto, como a gente fala no senso comum, e chegar simplesmente a impedir a criatividade humorística, tem um grau de risco aí, que faz parte do humor, que eu acho importante ser preservado. Entendeu? E eu não acho que muitos dos casos que eu vi de humoristas que levaram porrada, não acho que eles tinham atravessado a fronteira da piada de mau gosto. E se acontecer, que as pessoas se movimentem, falem na internet, e, ligue para a redação, escreva carta, xingue, como muitos leitores criticam e xingam quem escreve no jornal. Na praça pública. Né? Agora, professor, o senhor usa muito a palavra brega. Né? Eu acho interessante porque é o seguinte, brega tem a ver com estética. Sim. Então eu pergunto, por que o politicamente correto é esteticamente ruim, negativo? Por que o ateísmo é brega? O que tem de estética a ver com o ateísmo? Sim. Eu queria que o senhor explicasse, porque o senhor gosta muito dessa palavra. Né? Eu uso, brega é uma expressão que eu uso bem tipicamente no mundo do debate público, né? É pensado, é claro que é uma palavra do âmbito estético, apesar de que eu já fui muitas vezes acusado de estetizar as coisas, em detrimento da ética, eu privilegiar a estética e as relações sensoriais. Bom, isso é outra história, mas assim, eu uso a palavra, quando eu falo que ateísmo é brega, não é o ateísmo enquanto tal, é a militância ateísta, eu acho brega, né? Brega no sentido que é chata. Que é uma coisa... É fácil. Às vezes eu digo assim, eu acho muito fácil, eu costumo brincar dizendo, eu fiquei ateu com 8 anos. É. Claro. Agora é meio discutível essa sua posição, professor, porque também acreditar em Deus é muito fácil. Então, na realidade, como filósofo, estou falando como filósofo, é mais fácil ser ateu. O mundo é um péssimo lugar. É mais racional, claro. O mundo é um péssimo lugar. A honestidade, sem entrar no mérito profundo do que seria honestidade, mas a honestidade não parece ser paga, certo? As pessoas que se transformam em grandes defensores do bem, na realidade, viram rapidamente ou hipócritas ou carrascos, certo? Se, por outro lado, eu defendo um certo laxismo moral, eu posso começar a brincar de que eu sou sádico. Então, quando eu digo que ser ateu é fácil no sentido do pensamento, entendi, quando você pensa de um pouco fora do senso comum. As pessoas, a maior parte é religiosa, porque a vida é um escândalo. Então, ser religioso é uma forma de você juntar uma peça com a outra e achar que tem alguém tomando conta de você, né? Recentemente, no New York Times, publicou um artigo, um senhor que foi sequestrado na Venezuela. O sequestrador dizia, olha como estão tratando os presos na cadeia, eu sou uma vítima. E ele chegou à conclusão de que, na Venezuela, especificamente, o coitadismo era resultado de uma análise política, que vinha desde do imperialismo até o sujeito lá embaixo, entende? Que era uma concepção política. E vejo também que, no caso do multiculturalismo, ele surgiu com a ida dos imigrantes para a Europa, a necessidade de afirmar uma identidade e tal. Eu mesmo assisti a criação da primeira Secretaria Multicultural em Frankfurt. Então, eu digo assim, historicamente surgiram essas coisas e que em determinado momento foram até interessantes. Sim. Eu, às vezes, fico me perguntando, quando eu ouço você falar, assim, de uma forma muito geral, eu falo assim, onde é que o Pondé estaria na abolição da escravatura? Diante das pessoas que estavam lutando pela abolição. Eram chatos com aqueles cravos na mão ou não? Então, facilitando um pouco as identidades políticas, talvez eu estivesse do lado do Joaquim Nabuco, conservador, sendo contra a escravidão. Né? Então, acho que os períodos históricos são distintos. Claro. Assim, um dos problemas da tradição marxista é que a gente acaba passando um pente fino, e vem desde a dialética e tal, como se fosse um processo único em curso. Eu concordo inteiramente quando você diz, Gabeira, de que existem fatores históricos, não tenho dúvida, assim. Essa coisa do multiculturalismo, então, dizer que tem culturas que são vítimas e são coitadas, eu não tenho dúvida que teve sofrimento no imperialismo ou no colonialismo. Assim como eu não tenho dúvida que tem muita gente que mora na Europa, adora viver na Europa e fica brincando de que tem saudade da África, brincando que gosta da África, mas está super adaptado lá. Então, eu sempre estou pensando, mesmo quando eu penso em política, eu estou pensando em termos de caráter. Eu sou alguém muito influenciado pela ética aristotélica. Eu acho que o problema moral do ser humano é caráter.
É uma questão de caráter, né? E a crítica que eu faço à tradição do Rousseau, que deságua, ela dá a linguagem, assim como o Rousseau deu a linguagem para a Revolução Francesa, ela dá a linguagem para isso tudo. Ela cria uma espécie de categoria universal política da vítima. E essa categoria universal política da vítima gera dinheiro, garante meu almoço. E ainda dá a mim um certo ar de que, na realidade, eu sou superior moralmente porque eu sou vítima. Embaralha as coisas. Quando, na realidade, as pessoas continuam sendo... Algumas são mais corajosas, outras são mais generosas, outras são mais inteligentes, algumas são menos capazes. E você não pode mais falar isso. Você não pode mais... Atrapalha a análise do mundo. O Canal Livre faz mais uma parada. A gente volta daqui a pouco, logo depois do intervalo.